Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais uma Academia de Verão Estratégias Trader Gráfico. Vamos começar o módulo 3 para falar da escolha de estudos. Certo? Esse é o último módulo gravado, o próximo módulo, que seria o módulo 4, na verdade é o curso presencial em São Paulo de Qualificando e Operando Estratégias para Day Trade. Falaremos mais dele aí no final desta aula de hoje. Muito bem. A escolha de estudos, muito se fala, pouco se discute. Hoje sobre estudos, o que eu vou falar? Vou falar de médias móveis, vou falar também de estudos conhecidos como MACD, índice de força relativa, tá? Bandas de Bollinger. Vou falar também dos estudos que eu desenvolvi, lá os super sinais. Mas vou falar, né? Não vou ficar explicando a parte matemática dos estudos, o que acontece. Eu vou mais ou menos explicar como é que funciona. Vou falar também da escolha de padrões. Muitas vezes as pessoas confundem operar em bolsa, estratégia, com estudos matemáticos como esses que eu acabei de dizer, e não necessariamente nós precisamos ter estudos matemáticos, tá? Outras vezes o estudo é um lixo quando você opera ele o dia todo no day trade, né? Eu estou dando um exemplo de day trade, mas se você remover a hora do almoço, por exemplo, ele melhora. E aqui eu não estou falando apenas da boca para fora, eu estou falando de fazermos realmente backtests e fazer um filtro aí específico para descobrir se um estudo presta ou não. Então, termos um método para chegar à conclusão se o estudo realmente vale a pena ser operado ou não. Eu estou falando de uma coisa prática que pode ser aplicada na sua operação real. Não estou falando desse blá 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 que o pessoal fala muito aí por aí em curso, né? De que isso é bom assim desse jeito, e só que não tem como provar, e aí você vai descobrir no seu dia a dia não é nada disso, tá? Então a coisa é realmente você analisar os estudos para realmente ter uma conclusão objetiva daquilo, se vale a pena ou não, né? E se você vai ganhar dinheiro com aquilo, sim ou não, pelo menos de uma forma muito mais objetiva do que você simplesmente achar se isso é bom ou não. O que são os estudos, né? O que eles procuram? Tendência. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu estou com o gráfico da Petrobras aqui aberto para a gente ver o que é tendência. Isso aqui é uma tendência na Petrobras, né? Ela estava lá na casa dos R$20, agora ela está na casa dos 13. Isso aqui tem uma tendência de baixa, tem um monte de linha de tendência, que são essas inclinadas aqui desenhadas no gráfico, tá? Tem linhas de tendência que formam os triângulos. Tudo isso faz parte dos cursos no site do Trader Nauta. Vocês têm lá os cursos disponíveis para assistir, de análise técnica, certo? Introdução ao mercado de ações e análise técnica, todos os módulos, tem várias horas de curso lá para vocês entenderem como é que funciona isso, tá? Agora, tem os estudos que seguem tendência, né? Então, tem estudos que dão venda quando você tem o preço caindo, eles dão venda para continuar acompanhando essa queda de preço, você ficar vendido. Depois, se por acaso o mercado virar e começar a subir, você ficar comprado, tá? Então isso a gente chama estudos de tendência, eles acompanham a tendência que está rolando no momento. Tem outros estudos que nós chamamos de estudos contra tendência. Então aí já muda, né? Se caiu, você compra, se subiu, você vende. A gente tem aqui, vou abrir o exemplo do Day Trade aqui com o mini contrato. Está usando o Super Index. O Super Index é um estudo baseado em bandas de Bollinger que na verdade apontam na tendência oposta que o preço está indo. Então o que a gente tem aqui? Ó, o preço veio dando uma derretida, né? Caindo aí 300 pontos em 20 minutos. O estudo vai lá, bate na banda aqui, o estudo vai lá e dispara uma compra, né? Dispara uma compra com o intuito de pegar uma correção desse preço. Então ele vai lá, cai, bate aqui na banda, dá uma compra, zera quando ele acha que está perto da correção do preço, para depois o preço continuar caindo. Esse é o comportamento de um estudo que opera contra a tendência, né? E eu estou aqui discorrendo sobre os estudos porque eu acho que a parte de explicar matemática é totalmente inútil do nosso ponto de vista aqui. Eu acho que matemática, entender como cada estudo funciona, cada um
pode fazer aí na internet, no Google sozinho, tá? Eu acho que é muito importante vocês entenderem os conceitos com os quais nós escolhemos os estudos, e aí a gente pode pegar esses sinais que estão aparecendo no gráfico aqui, no trader gráfico a gente consegue fazer isso, e você tem que tirar relatórios disso, né? Então você vai lá, clica aqui para ver um relatório dessa operação comprada, e você vai ver como é que funciona isso daqui, tá? Ó, tem até um filtro de horas aqui, como é que funciona essa operação, quanto que ela está dando de resultado, né? Estou operando aqui um mini contrato, então a gente tem um resultado em reais pequenininho, tá? R$ 129, mas operando com menos de R$ 200 de margem, né? Então na verdade você está quase dobrando isso daí em 15 dias de operação, tá? Se você operar obviamente com R$ 1.000, aqui sobe para R$ 1.000 de ganho, se operar com R$ 10.000, sobe para R$ 10.000 de ganho, né? Usando a alavancagem extrema. Então isso daqui, você pegar e ver como é que funciona, né? Se eu clicar aqui no saldo por hora, ó, eu vou ver que esse único prejuízo que teve aqui foi uma operação das 10 horas da manhã, né? Que foi uma que está negativa, as outras estão positivas. Então você ficar entendendo como funcionam as lógicas dos seus estudos vai te ajudar a pegar todos os estudos que já estão disponíveis e criar métodos para filtrá-los, tá? Então isso do contra tendência, como eu falei, são os que operam ao contrário do sentido que o preço está indo agora, na esperança de que em pouco tempo o preço vai fazer uma correção, né? Vai reverter por algum espaço de tempo e você vai conseguir operar saindo do seu trade de forma rápida e com lucro. Normalmente os preços ficam em tendência pouco tempo, tá? Normalmente os preços ficam muito tempo de lado, o que propicia você operar contra a tendência. Então as operações de tendência, que são as mais escolhidas pela maioria dos investidores, principalmente os iniciantes, elas são operações menos lucrativas do que as operações contra a tendência, pelo simples fato do preço ficar muito mais tempo indefinido do que em tendência. É bem verdade que a tendência ela aparece de vez em quando, e quando ela aparece, esse cara aqui toma prejuízo e esse cara aqui tem lucro. Normalmente esse lucro é um lucro muito grande, esse prejuízo é um prejuízo considerável, tá? Mas o fato de você ter poucos lucros, os lucros serem muito grandes, faz com que você não possa perder o lucro e que você não possa se antecipar e sair num lucro pequeno. Então operar em tendência é uma coisa muito difícil para o cara que é iniciante e ansioso, e qualquer lucro aí que está dando um resultado legal, ele já vai encerrar a operação, o lucro que podia ser muito maior, né? E depois vai passar um tempão sem ter aquele lucro de novo, e aquela parte que ele deixou de ganhar na tendência vai fazer falta. Então operar tendência é uma coisa que exige muita disciplina. Operar contra a tendência é uma coisa mais humana, tá? Fazer o contrário da regra, né? Quebrar a regra. É uma coisa muito mais que tem a ver com a gente. Para operar na mão, isso aqui é muito mais fácil, tá? Contra a tendência. E são operações também muito mais rápidas. Então, o cara que está iniciando, que eu vou falar de novo, está mais ansioso com o mercado, ou os caras que já estão muito mais experientes com o mercado e já sabem como funciona e sabem que é muito mais fácil você prever alguns minutos na frente do que você prever uma tendência cumprida. A gente sempre opera na contra-tendência porque é realmente mais fácil de ganhar dinheiro na contra-tendência e tomar cuidado nas invertidas, né, nas tendências. Grande parte do tempo fica em conseguir identificar daí as tendências para ou não operá-las, né, não operar contra a tendência em tendência que estão no prejuízo, ou não operá-las, ou até operar ao contrário do que você vinha operando quando você identifica uma tendência do começo, para conseguir ganhar, mesmo que não seja a tendência toda, mas conseguir ganhar um pedaço da tendência em vez de perder a tendência toda, né? E você vai ganhar toda a contra a tendência, vai ganhar um pedacinho da tendência, né? E não vai perder na tendência, que são os nossos objetivos master. Aí, obviamente, isso daí é o desejo, às vezes a gente consegue fazer isso, às vezes não dá, mas a grande lógica é que mesmo operando só no contra-tendência, você somando tudo, você tenha lucro no final de tudo, no final do período. E aí tem outras
outras formas de operar estudos, né, que as pessoas ignoram totalmente, pelo menos a maioria delas ignora totalmente. Uma dessas formas é operar com regras fixas, tá? Ou seja, operar padrões e não operar matemática, né? Estudos normalmente estão relacionados com médias, cálculos, desvios, né, estatística e tudo mais. E aqui você pode operar padrões. Eu já falei isso no módulo 1 e no módulo 2, vou repetir aqui no módulo 3. O que é um padrão? Você vender todo dia às 10 horas da manhã e recomprar às 10h15 é um padrão, não existe matemática nisso. Tá? Você não precisa ir lá e calcular uma média, um desvio padrão, ver como é que está acontecendo lá a abertura em Nova York, não tem nada dessas coisas. Tá? Você vai vender às 10 horas da manhã e vai zerar às 10h15. Por quê? Porque você foi lá e observou isso no mercado durante um tempo, entendeu que esse é um padrão, isso é um padrão hipotético, tá? Não é vender às 10 e zerar às 10h15, não é uma estratégia boa, mas eu estou falando de uma forma hipotética. Você vai lá e vai colocar essa estratégia para rodar, porque você sabe que isso daí dá muito mais lucro do que prejuízo. Então, essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade é você entrar comprando ao meio-dia e saindo com um stop gain de 100 pontos. Né? Demora o tempo que demorar, entendeu? Tem que sair com stop gain de 100 pontos e você define um stop para saída também, se não bater no gain, ou em tempo ou em stop loss. Você pode padronizar como é que você quer operar sem interferência de matemática, média, desvio, nada dessas coisas, tá? Nem tempo gráfico, nem nada. Você, a hora do dia e o ativo que você está operando, entendeu? Então, essas regras fixas, tá, podem ser convertidas em estudos que são tratados como estudos técnicos, tem categorias de estudos técnicos, mas na prática são estudos de padrão, não são estudos de matemática. Tá? Então, essas regras fixas muitas vezes funcionam e a gente vai ver o resultado disso da mesma forma que a gente usa estudos de tendência, estudos contra tendência e outros estudos. Todos os estudos são avaliados igual. Tá? O sistema de qualidade, lá, o System Quality Number, o SQN, né, que faz parte do curso presencial e que a gente vai aprender a calcular, ele nada mais é do que você dando uma nota para a sua forma de operar, né? Seja um estudo, entendeu? Seja uma regra, seja um estudo filtrado, seja uma regra filtrada. Tá? Então você atribuir um número, uma nota de qualidade para o seu sistema. E outra coisa, você excluir, né? Estou falando agora de estudos filtrados. A gente pega esses estudos aqui de cima de tendência ou contra tendência, aplica filtros nele, tá? Tirando dias, horas, minutos, às vezes excluindo meses do ano, excluindo séries para quem opera contrato futuro. Você faz essas novas versões, né? Seria uma versão 2.0 do estudo, ou uma versão turbinada, como alguns gostam de chamar, entendeu? Na prática, o que você está fazendo é entender naquele estudo, naquele papel, naquele tempo gráfico, quando que ele dá mais lucro, quando que ele dá mais prejuízo, e você se esquivar dessas estatísticas negativas, tá? Criando um estudo novo, filtrado, tá? Ou com um estudo novo, com regras fixas e com filtros. Né? Então você pode partir de um estudo matemático, aplicar nele regras fixas, depois você aplica filtros nesse estudo e você acaba tendo uma coisa nova baseada no original, tá? Que às vezes tem uma entrada muito boa lá pela matemática, mas saindo pelos seus novos padrões que você identificou, que quase sempre são atingidos. Né? E aqui a gente não está falando de estudos que acertam 100% das operações, a gente está falando de estudos que acertam 65%, 70% das operações. Né? Se você falar de estudos extremamente ganhadores, você está falando de coisa entre 85% e 90% de acerto nas operações, né? Como é o caso do Top Hedger, né? Que a gente já conseguiu criar um método operacional em cima dele, o Top Hedger 2, né, o sinal 2, com o stop gain de 195 pontos, um estudo que acerta quase 90%
das suas operações, tem lá os seus stop loss também, então isso pode acontecer, mas é uma coisa que está prevista, né? Esses 10% de operações perdedoras nem sempre são perdas máximas, né? Algumas vezes são perdas máximas, então do stop loss máximo que a gente estipula. Então desses 10% de operações perdedoras, como que a gente trata isso, entendeu? Como que a gente tenta evitar isso cada vez mais, né? O objetivo é chegar próximo do 100%, mas sabendo que você nunca vai atingir 100% no mercado de renda variável de ganho, você sempre vai tomar prejuízo, né? E como que você vai lidar com isso? Tá? Lidar com lucro é fácil, todo mundo lida com lucro, né? Se alguém chegar na rua e te der R$1 milhão numa malinha, você vai ficar feliz, com certeza você tem uma destinação para aquilo, não precisa pensar muito. Agora, se alguém chegar na rua e te roubar R$10 mil, o que acontece, entendeu? Você vai fazer falta, de onde vai sair, por que saiu, tipo, estava previsto, não estava previsto, né? Você tinha um plano para se aquilo acontecer, você tinha um seguro, você não tinha, entendeu? Como é que você lida com a perda, entendeu? Tem gente que prefere não lidar com a perda, não pensar na perda, não fazer planos para a perda, porque acha que isso é energia negativa. Quando a perda acontece, o cara desiste, né? Acha que é tudo muito difícil, que a vida é difícil, que Deus não ajuda, entendeu? E desiste. E na verdade a gente precisa lidar com tudo. Você precisa ter pelo menos um plano, não que seu plano esteja certo, mas você precisa ter um plano para lidar com tudo, né? E aí, num nível mais avançado, tá? A gente pode tentar encontrar padrões estatísticos entre as operações. Isso é uma coisa que também é bem pesado no curso presencial, essa parte de filtros e estatísticas, principalmente as estatísticas, é uma parte difícil, tá? Você calcular probabilidades de acerto de próximas operações baseado no passado do seu estudo, mas é uma parte muitas vezes necessária. O Superindex, que eu dou sempre o exemplo dele aqui, o Superindex é um estudo que opera contra a tendência, certo? Ele possui algumas regras fixas, então ele não opera antes das 10 da manhã, ele não opera depois das 5:30 da tarde, ele opera só contrato futuro na versão que a gente tem aqui filtrada, ele opera só no contrato futuro de Bovespa, tá? Ele tem alguns filtros de hora do dia, então às 12 e às 13 horas, né, meio-dia e 1 hora da tarde, ele não opera, e ele tem uma estatística de pulo de ordem, né, para pular a ordem. Então tem probabilidade de sequências de acertos e perdas que fazem com que o Superindex entre ou não entre, tá? Na prática, para que serve isso, né? As estatísticas, normalmente elas não fazem você ganhar muito mais do que o estudo já dá, mas elas fazem você se esquivar, né, de padrões operacionais que dão mais prejuízo do que lucro, tá? Obviamente que se você vai pular alguma coisa, se você não vai fazer operações que dão mais prejuízo do que lucro, você vai deixar de participar de prejuízo do que é bom, mas você também vai deixar de participar de lucros, né? Então o que vai acontecer? Você vai reduzir bastante o número de operações. Então se o estudo faz aí 100 operações por ano, a gente chega num limite no Superindex de operar 30, né? Você filtra 70% das operações, tá? Você opera só 30% das operações, só que o resultado acumulado, né, financeiro é igual, né? O filtrado com você operando 70% menos chega a ser igual do que o não filtrado, né, operando tudo. É óbvio que você tem o mundo teórico e o mundo prático. O mundo prático você tem corretagem, você tem emolumento, você tem robô dando merda, você tem você interferindo no robô desesperado durante o dia, tentando zerar uma posição lá porque você acha que o lucro está bom e o robô ainda não fechou, entendeu? Você tem slippage que acontece, às vezes você tem timer executando e fazendo a sua ordem perder uma parte do lucro que estava ganho. Você tem estratégia que tem que entrar no mercado, então você na entrada ou na saída tem que marretar a ordem, você vai perder uma grana certa. Então você operar, não é só você fazer assim, mas dá o mesmo ganho com todo esse trabalho, entendeu? Para filtrar as ordens e vai dar o mesmo ganho. Então é melhor eu não fazer nada
e deixar ele rodando lá e vou ganhar igual, beleza, né, meu? Tranquilo, né? Igual a mentalidade mesmo do brasileiro, né? De fazer um trade de 20 minutos, ir pra praia e gastar aqueles 200 conto que você ganhou lá, sentado, a bunda na espreguiçadeira, tomando água de coco. Cara, isso é uma besteira que uma pessoa pode pensar. E se você está pensando em não trabalhar, então nem começa, entendeu? Eu acho que todo mundo que está vendo isso daqui está preocupado em ter uma assertividade, um ganho no longo prazo, entendeu? No longo prazo, de você ganhar sempre, não você fazer um trade, ganhar 200 conto e ir pra praia lá, entendeu? Tomar cerveja quente e comer bife na chapa, não faz sentido uma coisa dessa, tá? Então você ter o trabalho de filtrar 70% das operações vai fazer com que você também corra muito menos risco, né? Você pague muito menos corretagem, entendeu? Você não tenha o desprazer de ver um lucro que estava lá na mão acabar virando um prejuízo que precisou de uma execução de um timer porque a tua ordem de saída micou no book de ofertas, né? Essas coisas não acontecem no teórico, entendeu? Mas acontecem na prática. Então, quanto menos você interferir, né? Quanto menos você precisar entrar na prática, mais próximo do teórico vai ficar o teu resultado. Se o teu resultado está bonito no teórico, e todo mundo tem resultado bonito no teórico, porque se o resultado estiver feio no teórico, o cara vai mudar a teoria, até o teórico ficar bonito. Então, se o teu resultado está bonito no teórico, quanto menos você precisar operar, maior é a probabilidade do seu resultado ficar muito bonito também na prática, certo? E para isso precisa tratar o estudo, tá? Precisa tratar o estudo, né? Alguns estudos realmente são um achado, né? Eu dei o exemplo do Top Hedger agora há pouco. O Top Hedger é realmente uma coisa dessa. Ele trabalha com algumas regras fixas, que é operar de manhã, se tiver no prejuízo meio-dia ele vai até as 4 da tarde e tal, tá? Mas ele não precisa de filtro nem de estatística, né? Então o estudo por si só, quando você enfia filtro e estatística nele, ele vai piorando em vez de melhorar, tá? Então, existem algumas coisas que funcionam bem aí no número 1, 2, 3. Existem outras, como eu citei o caso do Super Index, que vai até o nível 5, e se eu inventar um nível 6, aqui alguma coisa a mais para tratar esses dados, né, provavelmente vai ser útil, e a gente vai precisar dessa coisa para tratar os dados. Então é muito importante a gente ter tudo isso em mente quando a gente fala de estudos. E aqui eu vou mostrar para vocês, né, alguns estudos que a gente pode usar quando a gente vai operar. Então, os super sinais são estudos que já embarcam mais de uma lógica, né? Chamam super sinais porque são sinais que em um sinal só tem mais de uma lógica. Então, eles já estão nesse conceito que eu acabei de explicar, né, das 5 categorias, e já estão somando essas coisas todas de juntar um sinal matemático com uma regra, com um filtro, com uma estatística, né? Como eu falei, o Super Index faz isso muito bem, tá? Então, os super sinais já estão nessa pegada de pegar um estudo matemático simples e levar ele para um nível um pouco mais avançado. Você tem osciladores clássicos, entendeu? Que não são filtrados. Esses estudos você pega estocástico, índice de força relativa. O OBV nem sinal dá, né? Só um estudo de soma de volume. Então você pega esses estudos mais clássicos, eles estão lá no nível 1 e 2, entendeu? Eles não passaram para outras camadas. Você precisa pegar esses estudos e trazer eles para novas camadas, né? Seja operando divergência de preço de topo e fundo de preço com topo e fundo do oscilador, entendeu? Seja filtrando a hora do dia, seja fazendo estatística para entender como pular uma ordem depois de uma sequência de ganhos, de uma sequência de perdas, tá? Então, esses estudos osciladores, assim como os rastreadores de tendência, né, como o MACD, tá, ou o movimento direcional, que o pessoal gosta muito, também o DRIX, né, eles são todos estudos de categoria 1 e 2, eles não são estudos que são preparados para um certo ativo, para um certo papel, para um certo padrão, para um certo período do dia,
São todos estudos simples, tá? E quando você fala também aqui, tem uma categoria de estudos personalizados, onde a gente tem muito mais coisa já programada aqui para vocês testarem. Então você tem estudos que te mostram a probabilidade da tendência a virar, que é uma coisa subjetiva, não dá para operar, mas é interessante você ficar observando isso durante o dia, ver se você tem alguma ideia. Você tem estudos que te dão mesmo pontos de compra e venda baseado em máxima, mínima, baseado em média móvel simples, baseado em média móvel exponencial, em desvio padrão, entendeu? A gente tem os estudos aqui de regras, por exemplo, fechamento de gap. Fechamento de gap é um estudo que tem matemática? Não tem. Ele não é categoria 1 nem categoria 2. O fechamento de gap com confirmação aqui, é um estudo de categoria 3, de regra fixa, entendeu? Abriu com gap, compra ou vende. Compra aquele gap, para quando o preço fechar o gap, você sair da operação, entendeu? Mas eu só quero operar o gap se a máxima ou a mínima da primeira barra for rompida, então vai ter uma confirmação, tem uma regra a mais, então fechamento de gap com confirmação, entendeu? Regra 3. Todos os estudos de regra 1, regra 2 ou regra 3, ou os que misturam regra 1 com regra 2 com regra 3, que é tudo misturável, né? Todos eles podem receber filtros, né? Que é a categoria 4, então você pode ter um fechamento de gap filtrado, né? Como ele realmente é. Então entre 100 e 700 pontos de gap ele opera, acima de 700 pontos de gaps ou com gaps menores de 100 pontos ele já não opera. Isso já é um filtro, entendeu? Você tem filtro que você pode colocar também de hora. Então se a confirmação acontecer no gráfico de 5 minutos entre 9h30 e 9h40 da manhã, eu não quero que ele opere, ou eu só quero que ele opere se acontecer a confirmação depois das 10 horas da manhã, quando já abriu o mercado à vista, entendeu? Esses filtros todos são aplicáveis a todos os estudos que estão na tela aqui e todos os estudos que existem. Assim como as estatísticas, elas são aplicáveis, eu estou falando teoricamente, né? São aplicáveis a todos os estudos que existem. Você pode pegar um estudo, uma sequência de 4 anos de operação que de day trade com mini contrato de Bovespa futuro, tá? Com qualquer estudo, e você aplicar uma camada estatística em cima disso daí, né? Uma modelagem estatística que você já deixou pronta, seja no Excel, seja em um software qualquer aí, você pode aplicar essa modelagem estatística naquele backtest, naqueles dados históricos, e dá para você fazer isso no trader gráfico, que faz parte do curso presencial. Tá? Você pode pegar toda essa modelagem estatística e aplicar no estudo e ver se tem algum padrão, se alguma coisa apareceu. Entendeu? Como eu disse, no Super Index isso apareceu. O Super Index ele faz até parte do nosso exemplo teórico lá do curso. Por quê? Porque ele é um exemplo ideal, parece que ele foi fabricado, né? Parece que é um exemplo hipotético de tão perfeita que é a estatística dele, né? Então vocês vão ver a barra, como o lucro começa alto, vai diminuindo, depois vira para o prejuízo se ficar muitas barras operando e vai embora. Então a gente tem certinho qual que é a barra do estudo que a gente para de operar, no caso é a sexta, né? Que a gente tem aqui atrás o 12, 30, 36, o 6 é a sexta barra que dá stop, né? Então, no caso do Super Index, isso é totalmente perfeito, linear, entendeu? A maioria dos estudos não são assim, tá? Não são assim, mas nele você só vai saber se você tem um estudo na mão que é linear e perfeito para ser aplicado um filtro estatístico a partir do momento que você for lá e testar a estatística em cima dele. Né? Ninguém tem um indicador que fala assim, esse estudo é bom, esse estudo é ruim. Tá? Então tem muita coisa que você pode fazer só de tempo gráfico. Aí você tem infinitos minutos. Você tem também muitos estudos. Eu deixei até preparado aqui a telinha aqui com a descrição dos estudos personalizados. Tem a contagem aqui, né? Estudo 1, estudo 2, estudo 3, né? Pra gente ver, eu vou até o final aqui embaixo, ó. Só no trader gráfico, só de estudo personalizado, tem 213 estudos. Tá? E você tem aqui o nome do estudo, tem aqui a descrição dele. Tudo isso é estudo. Cada coisinha dessa é uma programação que você pode alterar. Você pode partir disso daqui e alterar e criar seu próprio estudo ou criar um novo do zero. Né? Mas todo
Tudo isso daqui já existe e já pode ser usado, entendeu? Então, essa necessidade de aplicar estatística em cima das coisas, ela é muito grande, né? Você pegar um estudo, e isso é importante, porque eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que está ouvindo o que eu estou falando agora acha que o estudo bom é aquele que você joga em cima de um gráfico aí de 10 minutos e ele dá um relatório com um ganho bom. E não é, entendeu? Muitas vezes você tem um estudo bom na mão, perfeito na mão, e as pessoas veem isso quando você está operando, olhando para uma operação, olhando para um estudo, você vê várias operações boas, mas quando você tira um relatório daquilo no histórico do gráfico, você se decepciona porque você vê um estudo muito ruim, com muito prejuízo. E, na verdade, assim, você pode filtrar, né, os momentos em que ele dá mais prejuízo, os momentos que ele dá mais lucro e usar esse estudo, às vezes com um retorno muito bom, entendeu? Só aplicando camadas novas em cima dele, camadas não matemáticas, né? Coisa que muita gente nunca pensou em fazer. Tá? Então tem muita gente que fica até intimidada com o fato de usar aí os estudos matemáticos pelo fato de não gostar de matemática, né? E na verdade não tem nada a ver. Você pode muito bem pegar qualquer um dessas centenas de estudos que já tem pronto no trader gráfico, testar um padrão em cima dele. Você não precisa desenvolver a matemática, né? Você não precisa ir lá e desenvolver uma equação do segundo grau, mas se você entende uma equação do segundo grau, você sabe para que ela serve, você sabe o que é uma parábola, né? Ou se você sabe o que é uma regressão linear, você consegue usar um estudo que já está pronto, que faz uso dessa artimanha matemática. Da mesma forma, se você não entendeu nada do que eu falei, mas você sabe o que é uma média simples, porque média simples todo mundo sabe o que é, entendeu? 2 mais 3 dividido por 2 dá 2,5, né? Então, se você sabe operar com média simples, opere com média simples. Aqui entra uma coisa que eu acho muito interessante, que é outro tal do Warren Buffett, né? Eu falei do Warren Buffett no módulo 1 aqui da academia, e aqui eu vou falar de novo a frase dele que é célebre: se você não entende, não serve. Entendeu? Não é o que serve para mim, que serve para você, que serve para o Joãozinho, que serve para a Mariazinha. Às vezes a Mariazinha é formada em estatística pelo MIT, entendeu? E ela consegue pegar um estudo baseado em derivadas e logaritmo, aplicar um padrão estatístico em cima daquilo que já foi mapeado em algum livro de estatística e tirar probabilidades ótimas de uso e vai começar a operar aquele negócio lá com uma quantidade cavalar de dinheiro, vai se dar bem e vai rentabilizar bastante a carteira dela, enquanto você não entende nada do que a Mariazinha está fazendo. Mas você entende das médias móveis e você pode pegar as médias móveis, encontrar padrões em cima das médias móveis e fazer a mesma coisa que a Mariazinha fez usando aí centenas de anos de estudos estatísticos acumulados. Você pode fazer com uma coisa muito mais simples, entendeu? Por quê? Porque o mercado ele não é feito igual ao universo, né? Ele não é feito por mecânica quântica, entendeu? Por física quântica. O mercado é feito por pessoas que muitas vezes não têm a faculdade. Então, os caras que estão lá comprando e vendendo, eles agem como bichos burros em desespero e correndo em disparada. Isso deixa rastro, deixa padrão simples. Isso não deixa padrão tão complexo assim. Você não precisa ser engenheiro nuclear para você conseguir encontrar padrão. Você, com média simples, você consegue encontrar padrão, porque existem padrões simples. Da mesma forma que existem padrões complexos que a Mariazinha consegue identificar, existem padrões simples que quase todo mundo consegue identificar. Né? Claro que não dá para salvar todas as almas, né? Algumas delas não tem jeito, mas praticamente todo mundo consegue usar o conceito de média móvel, consegue usar o conceito de desvio padrão, né? A banda de Bollinger nada mais é do que média mais desvio. Não consegue entender, às vezes, o conceito estatístico do desvio, mas consegue entender o que ele é, como é que ele funciona, para que ele serve. Tá? Então, se você consegue entender a parte matemática do estudo, ele serve para você, ele tem lógica para você e você consegue estudar aquilo a fundo, entendeu? Encontrar padrões a partir daquilo
E a parte legal, assim, eu criei uma planilha justamente para facilitar esse, esse encontro, né, nosso com os padrões. Tá? Então a gente na prática joga os dados dentro da planilha, a planilha já cospe um monte de padrão para a gente vê se encaixa ou não encaixa. Tá? Se você está entendendo até onde está indo a planilha, tudo bem, ela tem vários níveis de dificuldade. Se você não está entendendo mais, aqueles níveis você não usa. Né? Mas o grande legal é esse, você tem que entender para servir para você. Não adianta eu te passar um estudo que eu acho ótimo para mim, que está baseado em mecânica quântica, e quando você olha aquele negócio na sua frente, você não entende. Né? Você não sabe para que serve, e você, em vez de usar no mini contrato de Ibovespa futuro, você vai usar no dólar futuro, o negócio não vai dar certo. Entendeu? Como muitas vezes eu vi acontecer, libera um estudo comprado, uma versão comprada e uma versão vendido. Aí o cara vai lá e pega a versão vendido e testa na compra. Entendeu? Obviamente, ela dá um resultado magnífico, porque a versão vendida, ela paga dados de compra, né? Então, os dados de compra ruins, eles acabam sendo apagados pela venda da operação. Então, o cara está ele está se enganando num resultado irreal de operações que não iriam acontecer daquela forma, justamente porque ele pegou um estudo que é para vender e comprou. Entendeu? Se o estudo foi feito para ser vendido, por que raios o cara está lá comprando com aquele estudo, testando a compra daquele estudo? Entendeu? Existe meio que uma mítica no mercado de que a gente vai testar qualquer coisa e vamos dar sorte, igual jogar na Mega Sena, né? E vamos achar o negócio. E não é assim, você precisa entender, tá? As coisas têm uma certa lógica. Você pode ser um AIS da estatística, entendeu? Mas nem tudo a gente entende. Então, quando você perdeu o fio da meada, quando você sentiu que você já não está mais entendendo aquilo que você está observando, você passou do limite. Tem que voltar ao nível, tem que simplificar, entendeu? E existem padrões simples para serem encontrados na bolsa. Essa que é a mensagem quando a gente vai testar estudos, tá? Médias móveis, tanto simples como exponenciais, desvio padrão, são suficientes em qualquer mercado, em qualquer tempo gráfico, para você encontrar padrões operáveis. Tá? Elas são suficientes, não precisa desenvolver o estudo XPTO, entendeu? Do amigo do cara que foi lá nos Estados Unidos e aí desceu um extraterrestre e abduziu o cara, e o cara criou o estudo, e você precisa desesperadamente daquele estudo que você não sabe como funciona, mas que você leu em algum lugar no Google que realmente era muito bom. Entendeu? Na verdade, essas coisas dificilmente vão servir para você, a não ser que você entenda o que está acontecendo, e a partir do momento que você entende, você começa a raciocinar em cima daquilo, e a partir do momento que você está raciocinando, que você está pensando, que você sai da aleatoriedade e entra num viés de ganho. Enquanto você não raciocinar, enquanto você estiver totalmente olhando para a aleatoriedade, tentando encontrar alguma coisa que dê lucro sem você saber como, mais ou menos igual você ir lá jogar na Mega Sena e ganhar, né? Você escolher uns números chutando, se der sorte ganhou, beleza, se não a gente joga de novo amanhã. Se você fizer isso na bolsa, você vai ter a probabilidade de ganhar igual você tem na Mega Sena. É muito simples, entendeu? Pode ter um cara que vai dar certo, tipo em uma década, mas a maioria vai falhar, não tem outra explicação. Tá? Então é muito importante que você entenda aquilo que você está fazendo, porque só assim você sai da aleatoriedade e cria um viés de ganho para cima da sua operação. Compreendido? Então vamos nos aprofundar muito mais sobre esse assunto nesse curso aqui, Qualificando e Operando Estratégias para Day Trade. Tá? Na verdade é o último dia que tem aberto, dia 15/3. Provavelmente depois disso não vai ter mais uma data tão perto, pelo menos acho que não no primeiro semestre. E vai ser uma oportunidade da gente conversar sobre esses padrões também e entender, e para muita gente desbravar, né, para outros apenas otimizar essa parte da operação real. Né? Como é que você faz para melhorar a operação real, porque muito se fala, né? Pouco se faz
nesse mundo que a gente vive aí de bolsa. Então a gente está sempre, tem muita gente sempre muito perdido, correndo atrás de um monte de coisa na internet, e é difícil encontrar realmente soluções, e eu encontrei um caminho aqui e eu acho que é interessante compartilhar ele com vocês. Tá? Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo vídeo do Trader Gráfico.